sacrifício. Obrigada, Deus Pai. Obrigada, Deus Pai. Exaltamos e glorificamos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Tudo aquilo que o Senhor é em nós. Aleluias. Amém, glória a Deus, aleluias. Você está aí, igreja? Você não dormiu não, né? Mas foi uma adoração gostosa, né? Bem reflexiva. Eu sei que às vezes dá vontade da gente pular na presença de Deus, né? Mas hoje não foi assim. Deus quis você bem calminha aí, tranquilo, amém? Mas você pode glorificar aí Ele quietinha no seu cantinho aí, né? Seu coração ardendo, porque Deus procura isso, um coração contrito e quebrantado na presença dEle, amém? Glória a Deus. Então vamos lá para, continuando aqui, nossa parte do ofertório, amém? 2 Coríntios, você que está aqui, pode abrir aí em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Você quase não conhece essa parte, né? Glória a Deus. Então você é livre para ofertar na casa de Deus nesse momento. E você que está em casa, o QR Code está aí na telinha da sua televisão. Você que domina o celular, é só apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code. E ser generoso com Deus também nessa parte, amém? Quer colaborar com a obra de Deus, amém? A igreja tem a parte social, querido. Todos nós sabemos que a igreja precisa ajudar o próximo, os necessitados, amém? Glória a Deus. Então, 2 Coríntios 9, versículo 6 diz que, lembre-se disso, quem planta pouco vai o quê? Vai colher pouco, né? Quem planta muito, vai colher muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolver no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, amém? Então prepare aí a sua oferta.
Esse aqui é chique. A paz do Senhor, queridos. Graça e paz, né? Que o Senhor nos abençoe mais uma vez. É uma honra poder estar trazendo a mensagem nessa noite. Amém, queridos? Pela misericórdia do Senhor. E é interessante você participar de um ofertório. A gente acha que essa é uma parte assim não tão muito necessária, né? Mas se você olhar para esse lugar, quem viu antes e quem está vendo agora, sabe que melhorou bastante. E isso, querido, é através da fidelidade, né? Do coração de cada irmão que congrega nessa igreja. Amém, querido? Você que está em casa, receba dessa bênção sobre a tua vida, viu? Isso aqui é resultado de fidelidade, né? No coração dos irmãos. Entendeu, queridos? Então, quando você contribui, quando você traz a casa do Senhor, o resultado é isso. A gente pode melhorar o ambiente, né? Fazer uma pintura. Isso foi tudo durante a pandemia. Naquele momento que a igreja fechou, né? A gente conseguiu fazer isso e conseguimos, assim, alguns preços melhores. E Deus foi abrindo as portas. Assim, aos nossos olhos humanos, seria impossível. Vocês estão entendendo? Mas quando a gente coloca a fé, quando a gente exerce a fé, as coisas acontecem. Não é verdade? Então, assim, a gente sempre vai enxergar o impossível. Mas Deus torna o impossível possível. Amém? Então, assim, glórias ao Senhor pela vida de cada irmão que contribui nessa casa. Amém? Então, queridos, hoje é o dia dos pais, não é isso? Vou tirar, tá? Depois eu higienizo, tá? É muito bom poder falar alguma coisa para os pais, falar alguma coisa para esses homens que são tão importantes, né? Porque para existir um pai tem que ter um filho, não é isso? Sem o pai não existe o filho, sem o filho não existe o pai. Então ele gera, né? Embora a mãe fique grávida, mas ele que gerou aquela criança, né? Ela foi gerada pela presença de um homem. Amém? E é muito bom poder falar sobre o pai. Quando a gente tem a oportunidade. Eu queria ler alguns textos aqui. Você pode sentar, amém? Fique à vontade. Eu queria ler alguns textos que falam justamente. Estou com duas Bíblias para a versão. A versão de uma é melhor do que a outra. Eu queria ler um texto que está em Isaías. Não é a minha pregação, tá? É só para deixar esse texto para os pais que estão aqui. E os futuros pais também, né, Caleb? Recebe aí, irmão. Glória a Deus. Hoje nós tivemos um dia muito abençoado lá em casa. Saímos com o apóstolo. Tomamos café da manhã junto com ele. Foi muito bom. Eu sei que você que tem seu papai, sua mamãe, com certeza fez alguma coisa hoje, né, por eles. Ou por alguém que você considera, né, pai. Isaías 63, está um pouco alto. 63, verso 16, diz assim: Mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Amém? Quem pode declarar isso, né, querido? Dizer que Deus é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. Embora muitas vezes, né, nós sejamos órfãos de pais aqui na terra, mas nós temos um Pai celestial, não é verdade? E isso acalenta o nosso coração, isso alegra o nosso coração, em saber que nós temos um Pai, né? Não um Pai biológico, mas um Pai que contempla tudo, dentro, por fora, né?
mais um texto aqui em Provérbios. Você pode caminhar aí na sua Bíblia. Provérbios, a gente vai voltar. Provérbios 23. Volto a dizer, ainda não é a minha pregação, tá? Eu só estou deixando essas mensagens aqui para os pais. Capítulo 23, verso 24. Grandemente se regozija o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Amém? Então, Provérbios é cheio de versículos, né, que fala sobre essa questão da paternidade, sobre essa questão da filiação, né, e esse aqui é mais um dos versículos. Verso 25 também é interessante. Alegre-se teu pai e a tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz, né? Está mais voltado para a mãe. Mais umzinho aqui para a gente encerrar, que está lá no Novo Testamento, 1 João, epístola, né? Uma carta, já lá para o finalzinho. Passa Pedro, 1 e 2 Pedro, aí chega em 1 João, capítulo 3, verso 1. Amém? Quem achou? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede que grande amor, você pode repetir comigo? Vede, mesmo que a sua tradução seja diferente. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Acabamos de cantar isso, né? Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. É uma verdade que você está cantando, sabia? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filha de Deus. Amém? Então esse texto diz isso, né? Que nós temos esse Pai. Que amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amém? Papais, fique com esses versículos no seu coração nessa noite. Amém? Em Isaías 63, verso 16, em 1 João 3, verso 1 e Provérbios 23, verso 24. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agora ao nosso texto real. 1 Coríntios, capítulo 4. Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 14. Amém? A partir do verso 14. Eu assim, quando estava escolhendo o texto para pregar, eu pensei em falar sobre José, o pai, né? Não biológico, mas o pai adotivo de Jesus. E pensei também em falar em Zacarias, que foi o pai de João Batista, né? São dois pais que eu acho assim tremendo como Deus fez. Total impossibilidade de nascimento, tanto de Isabel, né, que era mãe de João, que foi a mãe de João, e de Maria, que era uma virgem, né, e que concebeu e deu à luz a Jesus. E ambos, né, os dois pais, eles receberam uma visitação de anjos. Na visitação de Zacarias, Zacarias estava no templo, quando o anjo apareceu para ele.
o anjo se apresentou para ele para comunicar que Isabel ia conceber. E ela era estéril, ela já era de idade. Então, assim, além da esterilidade, ainda existia a questão da idade. Sabe, aquela coisa bem impossível. Então, assim, sempre que a gente lê na Bíblia a manifestação de um ser celestial, de um anjo, é porque há uma impossibilidade muito grande. Não sei se você já conseguiu perceber isso na Bíblia. Já percebeu isso? Foi no caso de Sara, não é isso? Uma impossibilidade muito grande. E Deus se apresenta àquelas pessoas, né? A Abraão, lá, né? E no caso de Zacarias, e no caso de José também, né? Que foi pai de Jesus. Então, assim, havia muita impossibilidade deles serem pais, né? Naquela situação. Mas o sobrenatural de Deus aconteceu. Amém? E a gente conhece a história tanto de Jesus, né? Que é o nosso Salvador, como de João Batista, que foi o precursor, foi aquele que veio antes, né? Da presença de Jesus aqui na Terra. E eles eram primos, né? Eles eram parentes. Então, assim, eu vejo que Deus ele tem os seus meios, né? De nos alcançar. Dentro das nossas impossibilidades, Ele nos alcança. Para a gente é impossível, né? Aos olhos de Zacarias, tanto é que ele ficou mudo. Durante muito tempo, o Zacarias ficou mudo, porque ele olhou para a impossibilidade dele. Então, assim, o anjo disse, olha, tu vai ficar mudo, até acontecer, até o nascimento da criança. Ele ficou sem poder falar. Já pensou? Algo tão fabuloso, tão fantástico que estava acontecendo com ele, ele ficou mudo. Por incredulidade, né? Porque naquela visitação ali, daquele anjo, dentro do templo, era para ele sair de lá assim, né? Vibrando. Mas assim, isso é humano, querido, isso é humano. Amém? A gente olha para a nossa impossibilidade, por isso que a gente não crê. Eu e você, não é diferente hoje. A gente olha para a nossa impossibilidade. E aí Deus teve que emudecer. Ficou mudo. Muitas vezes a nossa vida fica assim, né? Fica silenciada por causa de incredulidade. Porque nós não cremos na hora que a gente recebe essa visitação poderosa de Deus. Não nos apossamos daquilo que é nosso, que Deus já determinou para nós. O anjo falou, você vai ser pai. Zacarias, você vai ser pai. Mas ele olhou para ele, homem. Ele olhou para a sua velhice, ele olhou para a esterilidade, ele olhou para tudo, menos para o poder de Deus. Né? E isso fala da nossa humanidade. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Mas glória a Deus que o Senhor tem misericórdia, né? Glória a Deus que o Senhor tem misericórdia. E Ele nos alcança, mesmo diante de tanta resistência que nós temos do poder de Deus. Porque o poder de Deus, o sobrenatural não se explica. Milagre não se explica, queridos. É ou não é? Milagre se vive. Amém? Eu sei que você tem muitos milagres que você poderia contar. Eu sei que você poderia dizer, puxa, Deus fez coisas na minha vida que eu jamais imaginaria. Não é verdade? Mas a nossa incredulidade não permite que Ele faça mais. Mas hoje você vai sair daqui com outro pensamento, com outro entendimento. Porque o nosso Deus, Ele permanece o mesmo, Ele continua o mesmo. Amém? Então, aqui nesse texto que nós abrimos para ler, queridos, em 1 Coríntios 4, o apóstolo Paulo, ele vem falando, através de carta, né? Aqui ele não estava presente, ele vem falando a essa igreja de Corintos, que era uma igreja assim, rica, era uma igreja rica, uma igreja, digamos assim, consolidada, né? Uma igreja que já estava, há um certo tempo, já caminhava, né? Na palavra.
Mas parece que aconteceu algo aqui nessa igreja que deixou o apóstolo Paulo triste, e ele fala algumas coisas aqui, mas quando chega no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 4, diz assim, olha, vamos ler? Não vos escreva essas coisas é o que ele fala antes, amém? Não vos escreva essas coisas para vos envergonhar, amém? Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Glória a Deus. Ele está admoestando como pai, né? Porque ele se refere a eles como filhos, não é isso? Então, assim, ele disse, olha, eu estou escrevendo isso aqui para vocês, não é para envergonhar vocês, não é para trazer tristeza, pelo contrário, é para demonstrar como a filhos. Tem hora que o pai não tem que falar mais sério? Tem, né? Quando a gente está no processo de crescimento, quem é mãe nova aí, né? Tipo a Elma, tem filho pequeno, a Gleice ali atrás. Tem o processo, né, do crescimento da criança. Ela come papinha, depois ela vai para algo mais consistente, não é isso? Então, assim, tem determinado momento da vida do filho que ele tem que ter já, como é que se diz? Uma capacidade de ouvir coisa mais pesada, né? Ou de comer uma coisa mais pesada. Uma alimentação mais de adulto, digamos assim, né? Então, o apóstolo Paulo está falando aqui para os coríntios que ele estava demonstrando como pai. Ele se coloca nessa condição de pai. Posso continuar? Diz assim, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. É interessante, né? Ele se coloca ali como alguém que gerou, que trouxe a existência, né? Eu gerei essas pessoas aqui. Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como eu falei, eu poderia falar de Zacarias, eu poderia falar de José, mas me veio ao coração essa passagem. E o apóstolo Paulo não foi um homem, assim, que a gente saiba, né? Ele não teve, assim, uma família realmente constituída, ele não foi casado, né? Mas ele fala muito para a família, ele fala muito para casais. E aqui ele fala, olha, eu vos gerei em Cristo, vocês foram gerados em Cristo. Né? Eu, como pai de vocês, eu gerei vocês. E ele se compara realmente a um pai, né? Nessa situação aqui. Eu vou ler todo o texto, depois a gente vai passando por cada versículo, amém? Continuando aqui. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus o quê? Imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho, é outro filho, né, que ele tem na fé. Meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitar-vos. Isso aqui é através de carta, né, que ele está falando. Vocês estão entendendo? Ele não estava presente, ele estava falando através de carta. Alguns se ensoberbeceram, já li. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecereis, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Amém? Que preferis? No verso 21. Irei a vós outros com vara ou com amor em espírito de mansidão? Ele termina, né, esse texto, esse capítulo, com uma interrogação, né? Um pontinho lá de interrogação. Mas vamos começar pelo começo, né?
ele implantou essa igreja e ele deixou pessoas, né, para estar pastoreando. Uma das pessoas que estava ali com ele, ajudando, era Timóteo, como ele mesmo descreve aqui, que era o seu filho amado, né? Era o seu filho fiel, era o filho que ele tinha investido para que ele fosse um ajudador na obra. Então, assim, ele se refere a Timóteo como essa pessoa que estaria ali ajudando na obra, certo? Então, Paulo, ele começa esse versículo, no 14, se comparando a um pai espiritual, ali da igreja de Corintos. Amém? Em suas cartas, Paulo nunca se chamou de pai. Se você olhar em outros textos das cartas de Paulo, você não vai encontrar ele usando esse termo. Você pode olhar, você não vai encontrar. Pois atentou para o ensinamento de Jesus, que em Mateus 23, vamos ler? Vamos voltar aí, Bíblia, um pouquinho. Mateus 23. Ele não está dizendo aqui, ele não está se intitulando pai, no sentido de, como Jesus ensinou aqui no texto que a gente vai ler, tá? Versículo 8 do 23. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai. Aqui ele estava, no caso, falando no geral, tá, gente? Porque a gente tem um pai, a gente chama de pai, né? O nosso pai. E vós todos, cadê? A ninguém sobre a terra chameis de vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Verso 10. Deixa eu ver se é o 10, até o 10, Nem sereis chamado guias, que um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Amém? Mas aqui ele está se colocando como alguém que acompanhou. Um pai não acompanha um filho para que ele cresça realmente de forma saudável, dando educação, dando a alimentação necessária, né, dando as instruções. Porque imagina, uma criança nasce, ela necessita de muitas coisas, não é isso? Mamães novas aí. Eu já sou velha. Olha aqui, a minha do meio está ali, ó. Já tem 20 e algumas coisas. Então, assim, são processos, né, de crescimento que os filhos vão passando. Então, assim, até que eles tomem realmente consciência, né, do que é saber dirigir a sua vida, leva um tempinho, não é assim? Imagina você pegar o Luquinhas, tem 6 anos, 6 aninhos, e dar uma carteira de motorista, fazer ele tirar a carteira, não vai tirar. Então tem coisa que é só no tempo certo, não é verdade? Então, como pai, a gente tá vendo um pouco além do que eles, que são crianças. Então, Paulo está se dirigindo a essa igreja dessa forma, não. Eu gerei através de Cristo. Ele não fala que foi através dele, ele falou, através de Cristo eu vos gerei. Não é isso? Então, assim, é uma paternidade no sentido de acompanhar, de dar realmente um apoio, né, para que aquele crescimento seja um crescimento saudável, ele não fique só menino na fé, mas que ele evolua, que ele chegue à estatura de varão perfeito, porque esse é o interesse de Deus, que a gente chegue nessa estatura, amém? Assim como nossos pais, né, biológicos, nossos pais que nos criaram, cada um de nós tem um pai, amém? Então, assim, eles desejam sempre que a gente tenha o melhor, né? O próprio Senhor fala, qual é o que o pai que vai dar, em vez de pão, vai dar uma pedra para o filho? Não tem, né? Ele vai dar sempre o melhor. Assim, na regra, é o que acontece, né? Mas existe exceção, né, gente? Em tudo na vida existe a regra e existe a exceção, né? A gente sabe que tem pais que só conceberam, né? Que só geraram, mas que não tiveram realmente responsabilidades. A gente sabe disso. A gente não vai também tapar o sol com
peneira, né? Como diz a minha mãe. Mas a gente não está falando sobre isso, sobre as falhas, sobre os erros. A gente está colocando aqui como o apóstolo Paulo enxergava essa igreja. E ele não se compara com um pai, mas ao se comparar com o pai, né, espiritual daquela igreja, Paulo lembra a igreja dos ministérios importantes que realizou dessa igreja. Os coríntios eram os filhos da fé, eram os seus filhos na fé, amém? Sempre que compartilhamos o evangelho com alguém e temos o prazer de levar essa pessoa a Cristo, tornamos-nos pais espirituais. Nós compartilhamos e conduzimos aquela pessoa a Cristo. Então, nós temos uma responsabilidade com essa pessoa. Não é assim? O Senhor falou para os seus discípulos, antes dele ser assunto aos céus, ele diz, olha, ide, fazei discípulos. Não foi a ordem que ele deixou comissionamento, né, de Jesus? Foi esse. Ide, fazei discípulos, no Mateus 28. Ide, fazei discípulos. Então, o apóstolo Paulo estava fazendo discípulos aqui em 1 Coríntios. E ele tem essa preocupação, mesmo distante, mesmo não estando presente, de saber qual era o estado que eles estavam. Então, assim, havia algo que estava incomodando o apóstolo Paulo, porque eles estavam ensoberbecidos. Tipo assim, eu já sei tudo. Sabe aquela fase de adolescente? Que o pai vai dar conselho e ele diz, não, pai, sabe, você está careta, você está velho, você não sabe das coisas. Era mais ou menos essa fase que os coríntios estavam se achando, né, os adolescentes. Estão na fase de adolescência, porque eles não queriam mais receber instrução. Não tem essa fase na nossa vida que a gente acha que, eu já sei de tudo. Aí a gente vai lá e quebra a cara. Né? Bem que meu pai falou, bem que fulano falou, né? Fulano que eu me refiro é alguém que quer o seu bem. E muitas vezes o pai não está presente, mas tem uma pessoa que faz aquele papel, né, queridos? Ele não está presente não é porque ele não quer, porque de repente as circunstâncias, né, da vida impossibilitaram esse contato. Mas alguém que está próximo e que exerce essa influência de alguém que quer o seu bem, né, toma essa atitude. O apóstolo Paulo fala isso para eles, olha, eu admoesto vocês. Não é isso que a gente leu lá no texto? Deixa eu voltar aqui, senão eu me perco. Eu vos admoesto como a filhos. Então era uma conversa assim meio que franca. Olha, não está legal isso. Não está legal aquilo. Sabe aquela conversa assim de família? Colocar as coisas em ordem? Mais ou menos isso que ele estava fazendo aqui. E isso acontece também na nossa casa, né, queridos? Esses concertos, essas coisas que precisam estar na ordem. Porque quando as coisas estão fora do lugar, Deus não tem como abençoar. Não é verdade? Se a nossa vida não está no centro da vontade de Deus e também andando em obediência à palavra de Deus, não tem como dar certo. Vocês concordam? Não tem como dar certo. Não tem como você seguir o caminho do Senhor sem a obediência. É fácil obedecer? Não, não é fácil. Mas o apóstolo Paulo, ele vem com essa admoestação, ele vem com essa palavra assim mais, sabe, incisiva, mas ele se coloca como um pai. Eu sou o pai de vocês. Eu quero o melhor para vocês. Mesmo que seja com correção. Mas, sabe, na minha geração isso não soava mal. Olha que eu não sou tão velha, tá, gente? Você que está aí na televisão, nos assistindo. Não sou tão... Estou brincando. Mas assim, não soava mal
você receber uma correção, receber uma orientação. Mas hoje parece que os filhos não têm mais esse prazer, não têm mais essa devida atenção, né, para o conselho dos mais velhos, daqueles que já experimentaram, que já passaram por aquela fase. E já disseram assim, olha, eu passei por aí, eu sei como é que é esse caminho. Vocês estão entendendo? Então, assim, esse é o papel do pai, o conselheiro, aquele que traz aquela palavra de direção, que traz aquela palavra de ânimo, que traz aquela palavra de conforto. Então, é mais ou menos isso que ele está fazendo aqui com essa igreja. E é mais ou menos isso que a gente recebe quando a gente é orientado pelos nossos pais. Amém? E assim, querido, a mídia, não só a mídia, mas assim, a sociedade de hoje, ela tem tentado abafar esse papel do pai. Com muita tristeza eu digo isso. Né? Eu estou numa escola, eu trabalho em escola, sou professora, e a gente vê nas nossas reuniões, né, de pais e direção da escola, a gente vê como que tem a ausência, né, da presença dos pais na vida dos filhos. E como é que é muito difícil uma criança não ter essa presença. Vocês estão entendendo? Porque antes nós tínhamos o dia do pai, dia da mãe, hoje se resume ao dia da família, para justamente não ter essa separação, né? Mas não é por um motivo assim bom, é porque hoje a família ela tá diferente, né? Então, assim, para que não haja um constrangimento, eles criaram o quê? O dia da família. Mas vamos voltar para o nosso texto. Então, quando a gente conduz, né, uma pessoa para Deus, a gente quer ver o resultado daquela caminhada. Nós temos o prazer de levar e tornamos esses pais espirituais. Isso não nos dá qualquer autoridade especial sobre a fé dessa pessoa. Você ser um pai espiritual de alguém não quer dizer que você tem um domínio e nenhuma autoridade sobre a fé daquela pessoa. Vocês estão entendendo? Apenas você está conduzindo, né, com temor no seu coração e tentando realmente fazer com que aquela pessoa enxergue que nós precisamos andar com pessoas que nos façam viver mais próximo de Deus. Porque se eu ando com alguém que não é, né, digamos assim, que gosta, né, das mesmas coisas que eu gosto, não vai dar certo. Ela vai me levar para um outro lugar. Vocês estão entendendo? Então, essas pessoas que nos acompanham, com certeza elas querem que nós cheguemos, né, a essa maturidade cristã. Que a gente chegue a esse ponto de andar sozinho sem mais ficar com medo de cair. Né? A criança, quando está dando os primeiros passos, ela fica com medo, não é? Ela fica com receio de não ter alguém adulto perto dela. Mas a partir do momento que ela já começa a dar os passos assim com firmeza, ela já se sente confiante, né? Autoconfiante. Então ela vai dar os passos de forma mais segura. E assim vai. Então, esse preceptor que Paulo fala aqui, são justamente essas pessoas que vão nos auxiliar na nossa caminhada. Como que elas são necessárias, queridos? O isolamento na carreira cristã é morte. Amém? Isolamento na vida cristã é morte. Nós precisamos um dos outros. E nós precisamos desses preceptores, dessas pessoas que nos conduzem a Cristo. Amém? Desses pais espirituais. Amém? E ele diz aqui, não é para que você exerça uma autoridade sobre a fé daquela pessoa, mas criar um relacionamento especial que Deus pode usar para ajudar esse recém-convertido, né, a crescer. A igreja local, amém? Ela é a família de Deus. Ela está aqui
com essa intenção, né, com esse intuito de ser a família de Deus, de ser esse lugar que você vai ser suprido nas suas necessidades, que você vai ter, né, condições de crescer espiritualmente, né, fortalecendo a fé do outro, porque quando eu estou fraco, a Elma está mais forte, ela me fortalece. Como é que é o seu nomezinho? Janaína. Quando eu estou mais fraca, a Janaína está mais forte, ela me ajuda na fé. E assim a gente vai se fortalecendo. Amém? Mas isso precisa acontecer na igreja. Precisa acontecer nesse ambiente, onde a gente professa a mesma fé, onde a gente diz irmão. Olha que palavra forte, irmão. Não é? E isso tem se tornado tão pejorativo, tão, sabe, decepcionante. As pessoas se decepcionam por qualquer coisa, se decepcionam com a igreja. O que a gente mais ouve, querida, eu sou desigrejado, eu não tenho mais igreja, eu estou decepcionado. É interessante que a gente se decepciona no trabalho, a gente se decepciona em casa, a gente se decepciona em vários lugares, mas é só na igreja que a gente se afasta. A gente não se afasta do trabalho porque a gente precisa dele. A gente não se afasta da nossa casa porque a gente precisa também de lá. Mas da igreja as pessoas se afastam. É incrível isso, né? Amém. É importante observar que Paulo, ele não assume o crédito dessa conversão. O seu nascimento espiritual se dá em Cristo. Amém? O nosso nascimento espiritual se dá em Cristo, por meio do Evangelho, por meio da palavra que você ouve. Porque a palavra de Deus diz de si mesmo, né? Que a palavra vem, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, através da palavra que eu escuto, através daquilo que é gerado no meu coração, eu começo a acreditar, começo a confiar e cresço. Então, o crédito, ele não coloca esse crédito para ele coloca esse nascimento para Cristo, por meio do Evangelho. Então, se ele pregou o Evangelho ali, ele gerou vidas através do Evangelho. Vocês estão entendendo? E também, né, os pecadores, né, aqueles que ainda não confessaram Jesus como Salvador, ainda estão nessa condição, né, de pecadores, eles nascem através do novo nascimento e pelo Espírito Santo de Deus, né, que os convence do pecado, da justiça e do juízo. E também da palavra de Deus. Isso está em João, Evangelho, não Epístola, João 3, 6 e 1 Pedro 1, 23 a 25. Se você quiser ler, tá? Na sua casa, a gente não vai ler aqui por causa do tempo. Uma criança pode ter várias pessoas que cuidam dela e que ensinam, mas ela tem apenas um pai. Não é isso? Eu vou me citar como exemplo, né? Eu tenho meu pai, tenho minha mãe vivos até hoje, graças a Deus. E no período, né, que eu era criança, eu e meus irmãos, a gente teve pessoas que ajudaram minha mãe, né, a cuidar não só da casa, mas também da gente. Mas mesmo assim, isso não tira o lugar de quem? Do pai, né, daquele que gerou. Mesmo que a gente tenha várias pessoas que cuidaram de nós por um determinado tempo. Por um tempo eu fui criada com meu pai. Por outro tempo eu fui criada pela minha mãe. Por outro tempo eu fui criada pelos meus avós. Mas isso não tira a paternidade. Não tira. Vocês estão entendendo? Então, é o que Paulo fala aqui. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Pois, aí que ele fala, né? Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Mesmo tendo todas essas pessoas que cuidaram, né, durante esse período
da infância, da adolescência, da juventude, desses períodos, né, na nossa vida, mas nós temos um pai só. Não é assim? Reconhecido, registrado, temos um pai. Isso que ele está falando. Eu gerei vocês, eu sei o que vocês são. Né? Quem que conhece o filho? O pai. Você vê a relação de Jesus com o pai. O tempo todo ele estava se referindo ao pai. E o pai, quando ele foi batizado, falou: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então havia uma relação muito forte, né, de Jesus com o pai, do pai com o filho, do filho com o pai. Então quem conhece o filho? O pai. O pai conhece o filho. E o filho conhece o pai. Não é verdade? Possui um relacionamento especial com esse pai, e a posição dele não pode ser ocupada por mais ninguém. Mesmo que tenha sido tio, mesmo que tenha sido avô, mesmo que tenha sido várias outras pessoas, mas não tira esse lugar do pai. Amém? Não tira. Esse lugar está lá. Amém, queridos? Corinto não tinha uma igreja antes da visita de Paulo. Então, antes da visita de Paulo, aquela cidade, aquele lugar, não existia cristãos ali. Né? Foi através da pregação da palavra, foi através do ministério, né, de Paulo, que essas pessoas foram alcançadas. Essa igreja aconteceu. E a segunda geração de cristãos dessa igreja era resultado também do ministério eficaz do apóstolo Paulo. Então, mesmo que aquelas primeiras pessoas que passaram por aquela igreja não estivessem mais ali, ou já tivessem, né, morrido, a geração seguinte ainda era resultado da pregação do evangelho, daquele pai espiritual. Amém? Mesmo não estando, né, mais aqueles mais antigos. Em segundo lugar, Paulo foi um exemplo para a família. Os filhos costumam imitar os pais, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Não é assim, queridos? Eles vão imitar tanto o lado bom como o lado ruim. Não tem jeito, eles vão observar, eles vão olhar e absorver. Né? Existem pesquisas que dizem que filhos que bebem, né, hoje, eles já começaram a beber por influência não dos de fora, mas do de dentro de casa. Né? Porque viram seus pais bebendo, viram pessoas, né, de dentro da família. Então, assim, começaram a habituar. Então, assim, tantas coisas boas, né, que nós passamos, como as ruins, elas vão ficar. Né? A partir do momento que eu conheço a Cristo e que sei que as minhas atitudes elas vão influenciar, eu começo a repensar nessas atitudes que eu tive ou que eu tenho. Porque eu estou influenciando alguém que ainda está bem pequeno. Sim ou não? Estão lá, ó, com o olhinho. Eu já tive experiência agora com meu sobrinho, mas isso acontecia com meus filhos também quando eram pequenos. A gente está bem conversando, ele está assim distante. Mas o menino, ele percebe tudo. Daqui a pouco ele sai de lá e vem falar alguma coisa aqui na conversa. Por isso que os antigos falavam, né? Antigos. Diz assim, ó, menino, fique lá fora. Não fica na conversa aqui não. Porque eles percebem tudo, gente. Eles captam tudo. Né? E eles vão ser realmente essa esponja. Tanto para as coisas boas, positivas, como para as coisas também negativas que eles recebem. Não é isso, queridos? Eles estão ali, eles ainda não têm um equilíbrio para dizer, não, isso daqui é ruim, isso aqui é... Não, eles não sabem ainda discernir, né? Como nós adultos. Então, assim, cabe a nós pais, né? Você, na figura de pai, realmente passar muito mais positivo do que negativo. Amém? Ou você que cria, né? Seja mãe, seja avó,
seja quem for o adulto que está acompanhando essa criança. O termo, quando Paulo fala, sede meus imitadores, esse termo, ele quer dizer mímica, você fazer a mesma coisa. Já viu você imitando a mímica, né? Eu estou falando alguma coisa, alguém está fazendo a mímica daquilo que eu estou fazendo. Então, assim, imitar, é a imitação. Né? Ele fala, sede meus imitadores, né? Assim como eu sou de Cristo, né? Olha aqui no versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha, para o cabra falar isso, ou para cabra falar isso, desculpa o termo, tá, gente? Mas é no sentido bom, não é no sentido ruim. Tem que estar muito em Deus. É ou não é, gente? Sede meus imitadores. Aqui ele não completa dizendo, né, assim como eu sou de Cristo, mas em outro texto, em Filipenses, ele fala, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Né? Então, é imitar mesmo o comportamento, a forma de ser, literalmente. Paulo dá essa mesma admoestação em Filipenses 3,17, se você quiser ler depois. As crianças pequenas aprendem primeiro pelo exemplo e depois pela explicação. Então, assim, quando os meninos eram pequenos, para a gente ensinar eles a ir no banheiro, fazer a necessidade, o pediatra falava o quê? Você tem que fazer para ele ver, pelo exemplo. Aí lá vai, a gente sentar no vaso, né? Para não fazer. Teve uma pessoa dos 3 que demorou um pouquinho para aprender. Né, amor? Mas não podemos revelar. Que demorou esse processo, né? Mesmo dando o exemplo de sentar no vaso e esperar que faça, né? Mas amém, cada um tem seu tempo, amém? Não dá para ser todo mundo igual, não é verdade? Todo mundo não torce para o mesmo time, todo mundo não gosta de uma cor só, então, né, somos diferentes mesmo. O tempo de cada um é o seu tempo, não é verdade? Então, a gente tem que trazer isso como pais, trazer a nossa lembrança, né? Que a criança ela vai estar o tempo todo olhando o nosso exemplo. Como a gente conversa com as pessoas, como a gente trata as pessoas, como a gente trata ela mesma, né? Ela vai estar observando, e isso fica para muito tempo na vida dela. Essa formação dentro da cabecinha dela vai durar muito tempo. Por isso que lá em Deuteronômio diz que nós devemos inculcar, Deuteronômio 6, se eu não me engano, diz que nós devemos inculcar a palavra na criança. Inculcar é você repetir diversas vezes aquela mesma, como o pessoal fala, aquela ladainha, né? Aquilo repetitivo, mas é dessa forma, e isso vai ficar a vida toda. Eu lembro que isso é tão verdade, você deve ter passado por alguma situação assim, você que está em casa, você que está aqui. Eu lembro que os meninos, houve uma necessidade deles ficarem na casa da minha mãe por um tempo, né? Quando a gente foi para cá, né, amor? Eles ficaram um tempo lá por conta de espaço, né? A gente estava sem moradia. E eles tiveram que ficar um tempo na casa da minha mãe, né, lá em Belém. E eu lembro que quando eles voltaram de lá, eles voltaram assim, igual treinados. Igual um robozinho mesmo. Dobrava as roupas, arrumava a cama, porque era o sistema, né? Sabe, você percebe. Então, assim, por onde você passa, você vai absorver o ensinamento daquela casa, daquele lugar. Não é verdade? E na casa da minha mãe era assim, num treinamento meio... Mas glória a Deus, queridos, a gente está aqui graças, né, a esse ensinamento. Não é verdade? A gente tem que tirar proveito de tudo, de tudo. Então, quando o apóstolo Paulo, ele pastoreou a igreja em Corinto,
deu aos recém-convertidos o exemplo de amor. Ele deu esse exemplo de dedicação a Cristo, de sacrifício, de serviço. Se você ler o capítulo 4 todo, você vai entender por que ele está falando isso no final do capítulo, no versículo 14. Você vai entender por que ele está falando tudo isso, né? Ele foi exemplo, um bom exemplo, porque seguiu a Jesus Cristo, o mais perfeito exemplo de todos. Amém? O mais perfeito exemplo de todos foi o nosso Senhor. Todavia, Paulo também foi um bom mestre. Uma criança precisa de bons exemplos e de instrução, a fim de amadurecer, a fim de mudar de fase. Não é verdade? Não pode ficar só numa fase daquele crescimento. Vou ficar aqui só na fase de adolescência. Você é adolescente o resto da vida, tá certo isso? Não, tem que mudar de fase, né? Passar para a fase de juventude, de adulto e por aí vai, né? Mas dizem, né, os psicólogos, não sei se isso é verdade, não pesquisei, mas dizem que quando a pessoa não vive, né, a fase certa, no tempo certo, acho que volta, né, para viver novamente. Não sei se isso é verdade, mas é importante que a gente viva realmente essas fases da nossa vida, para que depois, né, a gente não queira voltar a ser aquilo que não é mais para ser.